E a minha receita de hoje são essas bolachinhas de coco. Elas são fáceis de fazer, ficam deliciosas, doce na medida certas e perfeitas para você servir com o café ou com o chá da tarde. E para não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa da bolachinha. Numa tigela eu vou acrescentar 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente e ela já está em ponto de pomada. Vou colocar também meia xícara de açúcar e vou misturar bem até virar uma pastinha. Se você quiser fazer com margarina, pode fazer também, que não tem problema nenhum. Já misturei bem a manteiga com o açúcar, vou acrescentar agora 2 ovos e também uma colher de chá de essência de baunilha. Lembrando a vocês que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou misturar novamente até ficar bem homogêneo. Eu misturei bem aqui os ovos com a manteiga e o açúcar. Agora eu vou acrescentar os ingredientes secos. Para essa receita são 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando coco seco ralado. 2 xícaras de farinha de trigo. E uma colher de chá de fermento em pó. E agora eu vou misturando bem primeiramente com a espátula e já vou começar a amassar com a mão até que forme uma massa bem firme que seja possível moldar as bolachas. Agora que está difícil de amassar com a espátula, eu vou começar a amassar essa massa com a mão. E é só ir amassando bem até que a massa fique bem firme e não cole mais na mão. Eu já amassei bem a massa, ela já está uma massa mais firme, ela está macia porque a manteiga acaba amolecendo, mas ela não cola mais na mão. Eu vou colocar essa massa dentro de um saco plástico para voltar para a geladeira. E esse tempo de descanso na geladeira é bem importante para que a massa fique firme novamente e seja mais fácil de abrir e moldar as bolachinhas. Eu vou deixar a massa na geladeira por aproximadamente 20 a 30 minutos até que ela esteja mais firme, porque daí vai ficar mais fácil de abrir a massa e cortar as bolachinhas. Elas vão ficar no formato bem certinho e vão ficar bem bonitas. E a massa já está bem resfriada, ela ficou na geladeira aqui por meia hora. Agora eu vou abrir essa massa e cortar as bolachinhas. Eu vou polvilhar a mesa com um pouco de farinha de trigo. Vou colocar a massa, como vocês podem ver, ela está bem mais firme. Vou passar um pouco de farinha por cima dela também, para poder abrir com o rolo e ele não grudar. E é só ir abrindo bem a massa com o rolo de macarrão, até que ela fique com mais ou menos um meio centímetro de espessura. E você pode ir colocando farinha o quanto for necessário para que a massa não grude. Já abri bem a massa, agora eu vou cortar as bolachinhas. Eu tenho aqui um cortador de biscoitos que tem 6 centímetros de diâmetro e agora eu vou cortar essas bolachinhas. Mas você pode cortar no formato que você mais gostar. Eu vou tirar aqui essas sobras da massa. As sobras eu vou amassar novamente para cortar outras bolachinhas. E veja como fica essa bolachinha, ela tem mais ou menos meio centímetro de espessura. E agora eu vou colocar aqui na forma que está forrada com papel manteiga. Eu vou colocando todas as bolachinhas, uma do lado da outra. Já tenho uma forma cheia de bolachinhas, eu vou levá-las para o forno enquanto eu abro o restante. E meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, essas bolachinhas levam em torno de 15 a 18 minutos para ficarem assadas. Elas vão ficar um pouco mais douradas. Mas assim que você tirar do forno, você precisa esperar ela esfriar, porque ela ainda vai estar mole e quebradiça. Enquanto essa fornada assa, eu vou aproveitando e vou cortando o restante.
E eu já estou de volta com todas as bolachinhas de coco assadas no meu forno. Cada fornada levou 15 minutos. E essa receita rendeu 57 bolachinhas nesse tamanho que eu fiz. E vejam que lindas que ficam essas bolachinhas. Ela não gruda na folha. Ela fica bem sequinha por cima, mais douradinha na parte de baixo, sequinha e derrete na boca. E o armazenamento dessas bolachinhas você deve fazer em pote de vidro ou de plástico bem fechado, mas deixa ela esfriar bem antes de você guardar. E ela dura até 15 dias. Ela vai continuar deliciosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quando você fizer na sua casa, deixe um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me assistiu até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.